Vem, vem pra cá. Vem. Não mexe. Excelentíssima, diante do resultado da sentença, será preciso mais perguntas para que o jurado decida qual local ficará nas ruas, caso o coração seguir para frente. Gostaria da sua permissão para interrogar o Papai Noel. Protesto, Excelentíssima. Protesto negado. Essa é uma situação muito comum no meu tribunal, mas não precisa. Por favor, chame novamente o Papai Noel. Sim, novamente o Papai Noel. Papai Noel, em que você se inspirou quando começou a presentear crianças e adultos? Me inspirei no amor que Deus teve pelas pessoas ao enviar o Filho Jesus Cristo ao mundo. Apenas copiei a ideia, mas reproduz. Por mais do trabalho, apenas copiei uma ideia. Papai Noel, você estragou tudo. Você acabou de fazer. Estragou tudo. A sua verdade, apesar de todo o meu esforço em entregar presentes, reconheço que eles são apenas uma alegria passageira. Já cansei de ver isso. Diante do depoimento dele, cabe agora aos senhores jurados decidir qual Natal ficará daqui para frente. Excelentíssima, não tem mais perguntas. Me retire novamente o Papai Noel. Os jurados votarão novamente na Câmara Secreta e dentro de alguns minutos teremos finalmente o resultado. Essa coisa entra em recesso para a votação do jurado. Vou chamar agora ao palco aquele Natal que recebeu os votos favoráveis e que venceu neste tribunal. Subirá ao palco agora o Natal que deve ser vivido por todos nós. Este Natal é o Natal que vai viver daqui para frente. Que suba ao palco o Natal vencedor e que durará para sempre. Senhoras e senhores, este é o Natal que o mundo pecador realmente precisa. Este é o Natal que todos esses verdadeiros cristãos precisam. Um Natal que, mesmo simples e humilde, mas apresenta o Rei, o Salvador de todas as almas. O mundo materialista e secular transformou o Natal num grande circo apenas de luzes, comércio, comidas e diversões, mas que no final só leva ao vazio, ao desespero e à proteção. Creia no Jesus Cristo que é comemorado no Natal. Ele é a festa da salvação eterna. Ele é Natal verdadeiro para esta vida e para a eternidade. Feliz Natal. Estrela
Três glórias para o nosso Salvador. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Todo o esforço, os dias em que eles passaram ensaiando, treinando e se preparando, irmãos, numa apresentação diferente, mas dentro do contexto bíblico, porque assim se centraliza esse evento no personagem principal. Vocês que acompanharam puderam perceber, e o que é que predomina nos natais e a forma como as pessoas celebram? Quais foram as três apresentações e referente a que nós assistimos aqui? Qual foi a primeira? Foi ao comércio. A segunda, a ceia. A segunda foi a igreja, né? A terceira foi a ceia e por radiais foram quatro. Me perdoe. E por último foi a apresentação desse personagem que, com todas as investidas do mundo moderno, mas Jesus permanece sendo exaltado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer outro nome. Muitos, devido a êxito alcançado naquilo que realizaram, por exemplo, houve uma ocasião em que um conjunto popularmente conhecido como, se não me falha a memória, me ajudem aí, eles disseram uma frase que se tornariam, pela popularidade deles alcançada, eles seriam mais populares do que Jesus. Beatles. Os Beatles. E eles foram exterminados praticamente, e o seu líder, que havia pronunciado aquela frase naquela ocasião, teve ceifada a sua vida precocemente. Depois surgiu aquele que construiu a mais moderna para a época embarcação, um navio conhecido como Titanic. Devido esse navio ter sido construído naquela ocasião como utilizar os mais modernos equipamentos, alguém disse que aquele navio era tão bem seguro, era tão forte, suficiente, Que nem Jesus que nem não mesmo afundaria. Deus afundaria. E tristemente ele pereceu. E através da história, muitos através dos seus feitos, buscavam popularidade, fama e poder, tudo com essa finalidade de que os seus nomes sobrepujassem ao nome de Jesus. Muitos líderes, reis, no intento de conquistar nações, para que os seus nomes ficassem registrados nos anais da história, e os seus feitos também, como aqueles que conquistaram o mundo, porém à custa de atos violentos, de armas fortemente usadas, que dizimaram milhares e milhares de famílias. Mas o nosso Jesus, ele não precisou, para ser conhecido no céu, para ser conhecido na terra entre os homens, para ser conhecido entre os seus inimigos, ele não precisou tomar a direção ou comando de um exército para exterminar com um exército de inimigos. A arma que ele
vida de homens e mulheres. Foi o que disse o evangelista São João, quando escreveu o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. A arma que Deus usou para que esses homens e mulheres, através do Evangelho, viessem ter suas vidas mudadas, mulheres que viviam a vencer, que nenhuma expectativa melhor, homens largados na trajetória da vida, ao ouvir a pregação do Evangelho, brotou em seus corações a esperança de que eles poderiam sair daquela situação e serem transformados em filhos de Deus e que agradam o Senhor Jesus voltado. Aleluia! O personagem, por que havia necessidade? Por que houve esse grande, podemos dizer assim, reboliço quando Jesus nasceu? Quando Herodes tomou conhecimento, não foi para adorá-lo, mas foi com a finalidade de não permitir que esse plano se concretizasse. Daí o seu ódio se voltar para exterminar com todas as crianças de 2 anos para baixo. E quando os escribas, que eram os tradutores da lei e que conheciam a profecia acerca de Jesus, eles nada fizeram para dizer verdadeiramente qual era o propósito daquele menino nascer naquele lugar. Eles queriam que viesse um rei, que saísse à frente do exército, formado um exército poderoso, para destronar o governo romano e estabelecer o reino de glória para Israel. Mas o reino que Jesus veio trazer é o reino dominado pelo amor, pelo perdão, pela esperança, pela paz que leva a alegria e a certeza para os homens de que existe um lugar preparado para aqueles que verdadeiramente creem em Jesus. Aleluia! Aleluia! E nós vemos domingo passado quantos banquetes, quanto o comércio faturou, quantos empresários ganharam por promoverem essa festa em que gastos terríveis foram investidos com a finalidade de oferecer às pessoas felicidade. Mas como nós vimos aqui, é uma felicidade aparente, é uma alegria momentânea que se acaba no dia seguinte. Mas para aqueles que conhecem o significado do verdadeiro Natal, ou o nascimento de Jesus, essa alegria nunca se acaba, essa alegria jamais vai terminar, e o dia que pensar aqui vai continuar por toda a eternidade, porque nós teremos o nosso Jesus. Quantos não desejam vê-lo? Quantos não desejam contemplar? Mas para ver como Jesus Cristo é necessário que se aceite primeiramente Ele como Salvador. Muitos apenas nos nossos dias atuais brincam de ir às igrejas e de apenas passar alguns momentos para logo se em seguida esquecer-se do Senhor. Mas existem multidões que sabem da importância do que é ter Jesus, do que é ter Jesus como Salvador. Você pode até não ter uma mesa, não ter uma mesa, quem sabe alguém aqui, repleta de Marias, mas você teve na sua casa, na sua vida, e tem na sua vida o personagem central desse evento, de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aleluia! O verdadeiro Natal, irmãos, ele é alcançado quando o homem reconhece que esse sacrifício era necessário para que ele se reconciliasse com Deus. Não haveria mais irmãos que me ouvem nessa oportunidade, nenhum outro meio de salvação para os homens. Não, Deus não criou o homem para que ele vivesse aprisionado como hoje nós vemos, que a forma como eles celebram, sentando-se à noite
importante, se ingere bebidas em demasia, se envolve com a prática daquilo que aborrece e desagrada a Deus. Mas para vocês que estão aqui esta noite, Deus está oficiando glória na sua glória. E vê que o mundo não está totalmente envolvido agora. Há uma igreja, há um povo, há uma nação que lhe adora, e que lhe exalta, e que agrada a sua vida gloriosa. Aleluia! O significado do Natal é esse, meu irmão. O significado do Natal é ter Jesus como Salvador. É ter Ele como nosso Rei. O Rei que deseja habitar o coração simples por toda a nossa vida. Nós vimos na leitura introdutória de que, por que Jesus nasceu na manjedoura, irmãos? Alguém pode nos responder essa noite? Por que Jesus nasceu em uma manjedoura? E era conhecido na época como uma gamela que servia para colocar o alimento para os gados. E esse lugar era um lugar isolado, por causa que era uma estrebaria e que, devido ao cheiro que se exalava, não era próximo a residências. Alguém pode dizer por que Jesus nasceu naquele lugar? Porque não havia lugar para ele. Na estalagem. Você vai ficar. Não havia. Chegou o momento de dar a luz. Senta aqui. Maria não teve portas abertas. As portas todas se fecharam. Não havia lugar para aquele que era o prometido de Israel. Não havia lugar para aquele que seria e para todo sempre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não havia lugar para aquele que os profetas falaram, mas que após a sua morte estejam perto, senhores. O nascimento de Jesus só ocorreu também porque Deus cuidou de proteger a cura de Herodes, da rejeição dos judeus e dos demais povos que se cercavam para impedir que se cumprisse. Mas nós servimos a um Deus que cuja palavra diz que Ele é poderoso para cumprir com as suas promessas e a favor da humanidade. Deus, Ele cumpriu a sua promessa de redenção. Deus fez a sua parte. Agora, cabe a todos também fazer a sua. Receber a Jesus como Salvador é maravilhoso. Tê-lo como nosso Rei é glorioso. Porém, melhor ainda é tê-lo como Senhor da nossa vida. O propósito do plano de Deus é envolver o homem nessas três coisas: ter o Senhor como Salvador, ter o Senhor como Rei. Agora, uma pergunta de maneira individual: será que eu tenho Jesus como meu Senhor realmente? Será que Ele comanda a minha vida? Ou eu faço o que eu quero para no domingo seguinte, de qualquer maneira, me apresentar o culto? Amados, o culto a Deus ainda hoje requer reverência, requer temor, afastamento das coisas que desagradam a Deus. Sabe por quê? Porque dentro do plano da redenção está o arrebatamento da igreja. E para participar do arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus diz através da sua palavra: aquele que crê nele e que recebeu ele como Salvador deve andar também como ele andou. O mundo procura misturar o cristianismo, aceitando que nos dias atuais basta ter Jesus como Salvador e aí está garantida a salvação. Não, amados, a salvação completa, destinada a todos os homens, é uma separação de tudo aquilo que aborrece a Deus: o adultério, as drogas, os vícios, o engano, tudo aquilo que entristece ao Senhor. E aqueles que assim o fizerem, pode estar certo de que quando a trombeta tocar, a
aonde você estiver, você partirá ao encontro de Jesus, porque essa é a gloriosa esperança da igreja. Tem muitos que acham que apenas ter Jesus nessa época, apenas pelo conhecimento de que ele morreu na cruz, que ele nasceu, basta para que a salvação esteja garantida. Continua vivendo do mesmo modo. Não houve uma transformação. Sabe por quê, irmão? Porque o próprio Senhor Jesus disse assim: aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. E de quem está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que vivia nessa época, jogado entre as sarjetas da vida, hoje, em muitos lugares, ele pode chorar de alegria e dizer: até o ano passado eu vivia escravizado, mas esse ano me encontrei com Jesus e agora eu estou aqui esta noite para adorá-lo e dar ele graça pela salvação da minha alma. Isso que é Natal, irmão, verdadeiro Natal. É oferecer aos homens uma esperança. É oferecer aos homens uma palavra e dizer a eles que nem tudo está perdendo. Eles podem até estar vivendo uma situação adversa, mas se colocar Jesus na sua vida, eles vão experimentar o que o plano de Deus oferece para todos nós. É a salvação de Jesus. Nós estamos finando o ano. Eu penso que Jesus, ele merece o melhor de cada um de nós nesse novo ano que se aproxima. Tive essa noite um momento a sós com Deus. Eu esperei que a minha esposa fosse dormir, porque eu sentia a necessidade de, nesse momento, celebrar de forma diferente e entrar na presença de Deus para fazer uma avaliação de que como foi o meu ano como crente. Estamos vivendo mais um ano. Poucos dias nos separam de 2013. E agora eu pergunto para você, eu já fiz essa pergunta para mim: Senhor, será que o que eu dei esse ano para ti foi bastante? Eu não poderia ter feito melhor. Eu não poderia ter te dado algo mais. Devido às correrias, devido, irmãos, às celebrações que o mundo impõe, se correu tanto ao comércio, se entrava de mão de loja, e muitos, quem sabe, nem tiveram um instante para dobrar os seus joelhos e agradecer a Deus por esse momento tão glorioso e especial para a humanidade. Natal também é isso, é parar para fazer um momento de reflexão. Quais são os seus projetos para o ano que se aproxima como servo de Deus? Como marido, como filho, como esposa, porque o Natal ele visa reunir a família para terem um só Jesus em suas vidas, um só Senhor e um só Salvador. É aquele que é o cabeça da igreja e que tem todo o poder nas suas mãos. É o momento também para nós pararmos. Foi bom ter comprado, presenteado, ganhado presente, foi excelente. Mas o melhor do Natal é nós termos algo diferente e novo para dar para Jesus. Será que Ele ainda está aceitando que a gente preste o culto de qualquer modo entrando na igreja, uma vez que Ele se faz presente aqui, irmãos? Amados, todos os cultos têm um horário para começar e tem um tempo para terminar. Mas a nossa vida, ela precisa ser revestida de um novo compromisso para o ano que se aproxima. É o cumprimento, sabe por quê? Não se vive o Natal só nessa época. São 365 dias e Jesus está ao nosso lado, porque Ele mesmo disse: em quem estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Passa o ano todo e ninguém se lembra. Ninguém canta o hino dentro da sua casa. Ninguém oferece o hino quando está na igreja. Quem sabe por que os anjos deram glória? Quem era para dar glória naquela ocasião? Eram os judeus ao
ali. Estamos só esperando a ordem de Deus. Sabe por que eu digo que os anjos estavam esperando a ordem de Deus? Porque os homens foram criados de um modo especial. Os homens foram criados um pouco menor do que os anjos. Os anjos não sentem a alegria da salvação, mas você sente. Jesus não morreu pelos anjos, porque eles estavam na sua glória, mas ele morreu por você, que não tinha esperança de vida eterna. E Deus aguardou. E como os judeus tardaram em dar glória, ele deu ordem para Gabriel. Diria que ele vai, deu ordem para os demais anjos que se reuniram, aleluia, e trataram entre os céus e a terra, dizendo glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra os homens a quem Deus quer de boa vontade. E hoje não tem sido diferente, irmãos. Para se arrancar uma glória da igreja, é necessário que o pregador secar a garganta. Você já não se sente mais. A sensibilidade espiritual já não leva o povo a glorificar aquele. Muitas vezes é até mesmo negociar uma glória barganhada. Mas se nós não dermos glória, os anjos não cessam de dar. Aleluia! Porque eles interessam a favor da igreja. Vamos de pé. Deus abençoe a mocidade dessa igreja.